Fala aí, galera, beleza? Beleza, galera do YouTube? Estamos de volta aqui, eu, Yuri, Juliana, do canal do Para Onde Fomos, de volta. Para de falar Yuri e Ju, porque o pessoal tava, eu não sei seu nome, eu não sei seu nome. O pessoal tava mandando e-mail pra gente perguntando qual é o nosso nome, chamando a gente de Juyu. Inclusive achando até que a gente era japonês. Giyu. Enfim, estamos de volta aqui hoje para falar sobre um assunto que as pessoas perguntam bastante, que é quanto custa viajar de ônibus, né, que a gente tem feito pela América do Sul. Então a gente vai dar direitinho os precinhos de todos os preços para vocês viajarem que nem a gente. Finalmente chegamos aqui em São Pedro de Atacama. Depois de 8 meses de viagem, a gente não pegou carona em nenhum desses trechos, não por falta de vontade, mas De uma por... cidade para outra, né? É. Não carona em outras. Não por falta de vontade, mas por coisas, acaso do destino aí que não conspirou pra gente pegar carona. O que serviu pra isso tudo é que agora a gente tem um preço de quanto custa viajar pela América do Sul de ônibus. E a gente vai passar tudo detalhado Certinho. pra vocês. Pra quem não sabe, a nossa viagem começou, a gente saiu do Rio de Janeiro, pegamos um voo com milhas que a gente conseguiu comprar de graça, né, praticamente de graça, até Pelotas. De Pelotas nós pegamos um ônibus pro Chuí, e lá no Chuí começou pra avaliar essa viagem, e é a partir dali que a gente vai começar a falar os preços pra vocês. Do Chuí, a gente foi pro Uruguai, onde a gente conheceu algumas cidades. A primeira foi Punta del Diablo, depois nós conhecemos Cabo Polônio, só que foi uma excursão, foi um passeio, na verdade, que a gente pegou carona, então não entra no roteiro. De Punta del Diablo a gente foi para Punta del Oeste, de Punta del Oeste a gente foi para Montevidéu, de Montevidéu a gente foi para Colônia del Sacramento. E aí finalmente a gente atravessou para a Argentina. E agora nós vamos dar nossas impressões sobre o que a gente achou do transporte no Uruguai e os preços, obviamente, né, que eu acho que é o que o pessoal mais se interessa. O ponto positivo para o Uruguai, no quesito andar de ônibus, é que as distâncias são curtas, os ônibus são bons, de maneira geral tem Wi-Fi, nem sempre funciona, mas tem. Tem Wi-Fi nos ônibus. Ar-condicionado, tudo direitinho. Em média, as viagens de uma cidade para outra duram 3 horas, não muito mais do que isso. Dessas viagens que fizemos, pelo menos, né? E o Uruguai é pequeno, então acabou sendo, no geral, acabou sendo um passeio barato. A gente já vai falar o preço em real já, porque fica mais fácil. Eu sei que é um pouco mais difícil, porque pode ter a variação, né, na Cambial, cotação. sim. Mas, para não ficar muito enrolando, em valor em peso, valor em real, cotação, né, a gente vai botar em real. Mas tem o link da nossa postagem, que a gente fez também com todos esses valores. E lá tá tudo detalhadinho, o valor na moeda local. Aliás, quem quiser saber como a gente chegou no Uruguai, como a gente fez pra economizar pra chegar no Uruguai, eu falei que a gente usou milhas e tal, pegou uma passagem barata pra Pelotas, acabou sendo sensacional, a gente gastou muito pouco. Então também tem uma postagem sobre isso, e a gente vai deixar o link aí pra vocês também clicarem lá e lerem a respeito do nosso blog. De Punta del Diablo para Punta del Oeste, a gente gastou R$90. Aproximadamente 45 para cada um. Os dois. Todos os valores que estão aqui estão para o casal, então só dividir. De Punta del Oeste para Montevidéu, R$68. De Montevidéu para Colônia del Sacramento, R$84. E de Colônia para Buenos Aires, que não foi ônibus, Aí foi diferente. Diferente. De Punta del Oeste, Montevidéu e Colônia, você pode atravessar o Rio da Plata pra chegar a Buenos Aires através de barquinhos que fazem esse serviço esse transfer, né? Na nossa época a gente queria conhecer Colônia, a gente viu também que o preço era interessante, então a gente achou Saía melhor. mais barato do que sair de Punta del Até Oeste. porque é a menor distância que tem. Então a gente resolveu ir pra Colônia e lá nós pegamos o barco da Colônia Express, que nos custou Calma que deu falha aqui, lembrando. R$138. No total, pros dois. Bom, então agora a gente vai falar sobre como foi na Argentina, né? Na Argentina fica um pouco mais complicado porque as distâncias começam a ser maiores e os preços também assustam um pouco. Um pouco não, assustam pra caramba. Muito, porque... né? A Argentina é um país muito grande, então as cidades que nos interessavam estavam em distâncias muito grandes uma da outra, e a Argentina não está passando por uma crise econômica, então os preços não estavam muito legais também em relação aos outros países que a gente visitou. E bom, vou contar aqui também como foi de acordo com o nosso roteiro, porque a gente passou na Argentina 2 vezes. A gente foi para a Argentina até Ushuaia, aí depois a gente saiu para o Chile e voltamos para a Argentina. Então a gente vai seguir a Argentina até Ushuaia, depois a gente vai falar um pouquinho do Chile, depois fala da Argentina de novo, depois novamente do Chile. Para ficar tudo certinho, quem quiser seguir um roteiro parecido com o nosso, tem aí também tudo na ordem. Bom, depois de Buenos Aires, o nosso primeiro destino na Argentina foi Puerto Madryn. Só que para chegar a Puerto Madryn, o ônibus é uma distância, uma viagem muito longa e o ônibus estava caro. E a gente descobriu que tinha a opção de pegar um trem até metade do caminho, o que acabou barateando bastante a nossa viagem. Bastante mesmo. A Argentina tem uma malha ferroviária turística muito maior do que o Brasil, mas ainda assim não é tão extensa quanto poderia ser. Eu acho que pelo menos ali a região
mais habitada, digamos assim, da Argentina, até perto do início da Patagônia, você consegue pegar o trem, que foi o que a gente fez. Então a gente pegou um trem de Buenos Aires até a Bahia Blanca, e esse trem nos custou R$210 para os dois. Foram 12 horas de viagem. A gente chegou em Bahia Blanca. Bahia Blanca é uma cidade industrial, não tem muita coisa para fazer. O hostel lá são poucos, e os poucos que tem são caros. Então a nossa melhor opção era continuar a viagem no mesmo dia em direção a Puerto Madre. Exatamente. Então de Bahia Blanca para Puerto Madre nós pegamos um ônibus, e aí já foi um pouquinho mais caro, foi R$320. A viagem durou 10 horas, você vê, durou menos que a viagem de trem e custou ainda mais. A propósito, a respeito do trem, não foi um passeio muito cômodo, muito confortável. O trem não é confortável, mas pelo menos é rápido e... Silencioso, não tem muitas silencioso, paradas, não tem né? muito balanço. Curvas. E a comida lá dentro não é cara, O preço de lanchonete de rua normal. nada absurdo. Então foi uma experiência interessante pra gente viajar de trem. Argentina, primeira vez que a gente viaja de trem, né? No geral, os ônibus da Argentina oferecem, principalmente quando são ônibus que atravessam a percorrer noite, grandes distâncias, distâncias. eles oferecem um lanchezinho. Teve uma viagem, inclusive, que a gente recebeu uma comidinha boa, com um fiambre, uma batatinha que a Ju não gostou, deixou de não. comer, eu comi por Eu achava que você tava com fome, Felipe. O negócio tava muito ruim. A diferença é que é gelado, né? Paciência. De Puerto Madre nós fomos para Rio Gallegos. E aí é mais uma viagem longa também. Nossa intenção era ir direto para Ushuaia, mas infelizmente não Não existem tem ônibus isso. diretos para Ushuaia. É obrigatório fazer essa parada em Rio Gallegos. Uma pequena observação é que o ônibus, dependendo do horário que você pega o ônibus em Puerto Madre em direção a Rio Gallegos, você não vai conseguir seguir viagem no mesmo dia para Ushuaia. Porque o ônibus que vai em direção a Ushuaia, ele sai sempre de manhã, no primeiro horário, assim, acho que 9 horas, se não me engano, 9 horas da manhã. Então se você não pegar o ônibus em Puerto Madre no primeiro horário também, você não consegue, e você vai ter que dormir pelo menos uma noite em Rio Gallegos, que foi o que a gente fez na rodoviária, porque o rosto estava muito, muito, muito caro. Bom, de Puerto Madre para Rio Gallegos foi uma viagem de 18 horas. Foi uma viagem bem longa também. A gente cruzou a Patagônia praticamente inteira e nos custou R$580. Então, o preço é caro. Se você quiser ir para Ushuaia e está programando com antecedência, a gente recomenda dar uma olhada em opções Passagem de avião. de passagem porque de avião. sai quase o mesmo preço. Dependendo, comprando com antecedência, com promoção, sai até mais barato e muito mais confortável, né? Mas não deixe de incluir Puerto Madre na sua viagem não, porque é um lugar sensacional. Patagônia dos Bichos. Patagônia dos Bichos é muito bom conhecer, você tem contato com a natureza, com animaizinhos, enfim, é muito legal, vale a pena. De Rio Gallegos, nós fomos finalmente para Ushuaia. A viagem é meio confusa, porque para chegar em Ushuaia, você tem que atravessar um rio, e depois você tem que atravessar a fronteira para o Chile, e depois de novo do Chile você volta para a Argentina para finalmente Chegar em Ushuaia. caminhar até Ushuaia. Lembrando que a fronteira do Chile é uma das mais complicadas assim de passar, porque eles não aceitam que você passe com produtos de origem animal, nem vegetal. Então se você tiver qualquer tipo disso na bolsa e eles... Ai, agora essa nota passando muito barulho, gente, calma aí. Se vocês tiverem outro caminhão, puta merda, todos os caminhões decidiram passar agora no mesmo horário. Esse no caso decidiu separar aqui, né? Como eu tava falando, eles não deixam você entrar com nenhum produto de origem animal ou vegetal. Então, se você tem algum desses produtos dentro da sua bolsa, você tem que deixar lá, consumir na hora. Isso acaba tornando a travessia um pouco mais demorada do que habitualmente. Nós gastamos R$370. Então nós chegamos em Ushuaia, e dali de Ushuaia a gente resolveu que ia conhecer um pedacinho do Chile, até porque a gente queria conhecer o Torre del Paine, né? Então nós fomos de Ushuaia para Punta Arenas, depois Puerto Natales, e aí finalmente nós voltamos para Argentina. Então esse pedacinho agora a gente vai falar um pouquinho do Chile. De Ushuaia para Punta Arenas, a gente gastou R$500 aproximadamente em 12 horas de viagem. Mais uma vez, tem aquele lance da fronteira chilena, que é difícil de entrar, que tem um monte de regras, então fica atento aí, pode ser demorado também para passar, enfim. De Punta Arenas para Puerto Natales, que é a cidade base de Torres del Paine, a gente gastou R$60. Como vocês vão perceber, as passagens de ônibus no Chile são muito mais baratas, então foi uma lenda. De Puerto Natales, você tem que pegar um outro ônibus para Torres del Paine, porque não dá para fazer esse trajeto a pé. Quer dizer, até dá, né? Enfim. Mas a gente não recomenda. Nesse dia a gente tentou pegar uma carona para Puerto Natales, para Torre del Paine, só que a gente acabou saindo um pouquinho tarde. Um pouquinho tarde, Ninguém tá indo pra lá. meio-dia. Ninguém mais estava indo para lá. Pois ela tá voltando do parque. Foi difícil pra gente ir pra lá pra conseguir uma carona, mas a gente conseguiu uma carona até metade do caminho na cidade que não tinha nada, absolutamente nada.
E de lá a gente pagou um transporte, que foi isso aí que a Ju vai falar agora. R$50. R$50, da metade do caminho de Porto Natália até Torre del Paine. Mas na hora de voltar, a gente voltou tudo certinho, pegou o ônibus lá na entrada do parque, em direção a Puerto Natales também, e a gente gastou R$80, ou seja, nem valeu tão a pena. Pegar essa carona. E de Puerto Natales a gente voltou pra Argentina, porque a gente queria conhecer El Calafate. Foram R$130, 5 horas de viagem, de Puerto Natales para El Calafate. E agora a coisa começa a ficar punk. De El Calafate a gente Muito foi pra punk. Chaltén, e de Chaltén a gente fez uma viagem longuíssima até Bariloche, que, assim, a gente teve que dar um rim Não, pra pra você... pagar a passagem. Se já não bastasse estar na Argentina, você está numa região muito, sei lá, afastada, muito turística, que de El Calafate para El Chaltén foram apenas 3 horas de viagem e a gente gastou R$164. 3 horas de O viagem. dobro do que a gente gastou num tempo similar de Punta Arenas para Puerto Natales no Chile. Pra você ver a diferença de preço entre os dois países. E de El Chaltén para Bariloche, ok, a distância é uma grande distância. Estamos falando aqui de não sei quantos quilômetros, mas é uma grande distância. Quantas horas de viagem? Foram 24 horas de viagem. Um dia inteiro dentro do ônibus. Meu Deus. Mas a gente gastou R$1.000 Os dois juntos. para chegar até Bariloche. Foi uma viagem cansativa e cara. Mas, cara nisso. assim, não tem muita coisa para conhecer no caminho. As coisas que tem para conhecer já são mais próximas já de Bariloche. A outra opção que você teria seria conhecer o Chile, o lado chileno da Cordilheira dos Andes. Mas também tem um custo maior para atravessar. Enfim, Ou seja, a gente gastou esses R$1.000 para chegar em Bariloche. E de Bariloche a gente voltou para o Chile. Faça as honras. Eu sei que você gosta do Chile. de Bariloche a gente foi conhecer Puerto Montt no Chile. Que é a região dos lagos do Chile. Isso, foi uma viagem de R$195, de 6 horas e meia apenas. De Puerto Montt, nós recomendamos que vocês saiam usem Puerto Montt como base para conhecer toda a região ali. Nós fizemos isso Frutilhar, Chiloé, Puerto Varas. A gente escolheu ficar em Puerto Montt porque era mais baratinho mesmo. Mas se você Exatamente. tiver uma folga financeira, é melhor ficar em Puerto Varas, que é uma cidade muito mais bonita. Sim, muito mais. De Puerto Montt nós fizemos excursões para conhecer cada um desses lugares, então esses lugares não vão estar inclusos aqui no nosso roteiro. Mas de Puerto Montt nós fomos para Pucón e foi uma viagem de apenas R$100 que levou 5 horas. E Pucón é uma cidade maravilhosa que a gente recomenda para todo mundo, deve conhecer. Inclusive, tem a subida para o vulcão Vigia Rica que vocês precisam fazer. Se vocês tiverem algum... Precisam ver o nosso vídeo, que também tá aí no canal. E bom, em Pucón, vocês já sabem, já quem acompanha a gente ficou 3 meses lá, trabalhando, curtiu muito a cidade, ficou muito feliz. Mas, hora de partir, nós pegamos um ônibus para Santiago. Bom, a viagem para Santiago durou 10 horas e custou R$120 por casal. Então, olha a diferença de preço, novamente, da Argentina para o Chile. Muito mais barato viajar no Chile de ônibus. De Santiago nós fomos para Caldeira, aquele lugar maravilhoso que chamam de Caribe chileno. Onde tem Baía Inglesa e aquele contraste das águas azuis, E assim, é lindas, um com o ótimo deserto. ponto de parada se você for fazer o trajeto Santiago-São Pedro de Atacama De por ônibus, terra. sim. Mesmo de carro, se você for de carro, vale a pena claro. parar em Baía Inglesa, que é uma cidade, um balneário muito bonitinho, com águas turquesas, azul turquesa, então vale a pena para diluir um pouco a viagem, porque dá mais ou menos 24 horas de Santiago para São Pedro. É cansativo, então você pode parar, conhecer uma cidadezinha diferente, bonita, desconhecida e curtir ali, descansar um pouco para depois seguir, recobrar os fôlegos e seguir viagem para São Pedro. Essa viagem de Santiago para Caldeira, detalhe, não tem ônibus direto para Baía Inglesa, que é a parte mais bonita. Então nós tivemos que ir para Caldeira, mas de Caldeira para Baía Inglesa você pega São 5 quilômetros só. E a gente coletivozinho. ainda recomenda você ficar em Caldeira, porque a Baía Inglesa é muito turístico. Então os preços são lá na altura. Em Caldeira você consegue umas opções um pouco melhores. Exatamente. A passagem nos custou R$130 e a viagem durou 14 horas de ônibus. De Caldeira nós finalmente viemos para cá, para São Pedro, que já é nosso amorzinho já da viagem. A gente está adorando aqui. A propósito, a gente está no Hostel Monte Pardo, que a gente já recomendou muito para vocês. Então, por fim, nossa viagem de Caldeira até São Pedro, ela durou umas 9 horas, 10 horas de viagem e nos custou uns R$200. A gente pegou com desconto. Na internet, se eu não me engano, estava 220, né? Fica a dica também, peraí, se você não estiver indo de carro, você tem a opção de ir de avião de Santiago para São Pedro. Existe uma companhia low cost, que a Ju vai falar qual é. Se eu lembrar... Skylines? Skylines? Acho que é Skylines, mas a gente só deixar o link aí, fica mais fácil. É uma companhia low cost que ela faz voos baratíssimos de Santiago para São Pedro. Então, Dá se você... quase o mesmo do que de ônibus, mas você precisa ter
acho que até 10 quilos só de bagagem e tem umas dimensões Dimensões também. a seguir, exatamente. Então, se você tiver com pouca bagagem, se programando com antecedência, confere Vale lá a que pena. vale a pena você ir de avião. Melhor do que você pegar 24 horas de ônibus ou de carro. Que seja. Como a gente é um casal que planeja direitinho o vídeo que a gente vai fazer, a gente não fez o total de quanto custou toda a viagem até agora. Mas, na hora de editar o vídeo, vocês vão saber. Toda a nossa viagem de ônibus custou... Enfim, é importante dizer também, a gente falou sobre os ônibus nas cidades, os ônibus do Chile. Os únicos ônibus que incluíam Wi-Fi a gente encontrou no Uruguai. Nem na Argentina nem no Chile a gente encontrou ônibus com Wi-Fi, infelizmente. Os ônibus da Argentina serviam, apesar de bem caros, serviam boas comidas, boas refeições durante as viagens, especialmente porque eram viagens muito longas. O do Chile se limita aqui a um pacotinho de biscoito. O do Chile não, é bem mais barato. Mas o que a gente economizou, a gente pode ir no mercado comprar e Exatamente, a gente faz conta faz um própria. banquete na viagem. É Né? bem mais barato, mas não oferece aquela comida toda. Em compensação, pelo menos a gente pegou uma próximo do inverno, né? A gente tá começando o inverno agora. Dão até cobertorzinho. Então eles dão cobertorzinho, é uma parada mais legal. E no geral, acho que em todos esses ônibus que a gente pegou, todos esses trajetos que a gente fez foram bem seguros, ônibus bem equipados, bem confortáveis. A gente andando sempre de semicama, que é o tipo executivo. Que é o tipo pobre. O pobre, né? O mais barato. Mas nunca tive um problema com nada disso. E graças a Deus, as estradas também sempre nos pareceram muito boas. Assim, Você tá parecendo pelo um menos- jogador de futebol. Graças a Deus, Graças a está Deus. no parecendo... E aí a gente vai lutar pelos 3 pontos. Ouvir sempre do professor. Enfim, as estradas nos pareceram muito boas, pelo menos enquanto a gente estava acordado, né? Porque a gente dormia boa parte da viagem. E é isso, né, cara? Só uma pequena observação, para comprar as passagens no Uruguai, a gente até o momento não achou nenhum site que pudesse fazer essa venda online. Essa dica é importante. Para comprar as passagens da Argentina, a gente recomenda Central de Central de Passagens Passagem e Plataforma e 10. Plataforma 10. E para comprar os ônibus no Chile, Tem o recorrido.cl. Vamos deixar os links aí também. Fica ótimo para você se programar, para você pesquisar com antecedência. até pegar um preço atualizado, de repente o nosso fica defasado. Daqui a pouco, Depois de quando um a gente tiver tempo, 2 né, milhões de exatamente. visualizações daqui a uns 5 anos, a pessoa já não vai entender mais nada do preço. Mas o link tá aí para você poder se atualizar. E se você tiver com uma dúvida, o local não tem nesse site que a gente mandou, tem uma outra ideia, uma outra dica muito interessante também, que é o Rome to Rio, que é um site que você usa para pesquisar transportes entre 2 cidades diferentes. O preço não tá muito certo, não. preço Mas já realmente te não dá tá uma muito ideia certo. de qual empresa faz aquele trajeto. Aí você tenta buscar o site, O da, site empresa. da empresa e facilita muito a sua busca. Então você pode não confiar no preço deles, mas você pode confiar em outras informações que eles dão. Então você entra lá no Home to Rio, pesquisa os 2 destinos, a sua saída e o destino que você quer, e ele vai te dar os melhores... As empresas que fazem esse trajeto. As empresas que fazem esse trajeto de ônibus, ou se tiver avião eles colocam também, se tiver barco eles colocam também, se tiver táxi eles E colocam faz também. uma estimativa do teu custo de carro também, se você for fazer. Também, se você for fazer de carro, ele bota lá o custo de gasolina, enfim. É bem interessante o site e é uma dica muito legal pra vocês darem uma olhada depois. É isso, aí, pessoal. galera. A gente pede desculpa mais uma vez pelo tamanho do vídeo. Eu juro que a gente fala meia dúzia de palavras quando vê 15 minutos. É assim que acontece com a gente. Eu sei que isso também não é muito engraçado, então o vídeo acaba ficando mais chato. Engraçado a gente é. Mas eu prometo que o próximo vídeo vai ter menos de 10 minutos. Ó, promessa aqui. Qual é a promessa? Que o Vai raspar vídeo- o cabelo. O Yuri vai raspar o cabelo se tiver menos de 10 minutos. Aliás, pra quem não sabe, é a primeira vez que eu boto um vídeo aí careca, né? Pra quem não sabe, isso aqui foi por questão de manutenção, que é mais barato, entendeu? É isso, pessoal. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, dar aquele like e comentar e compartilhar com seus amigos pra todo mundo poder viajar pela América do Sul de ônibus. É isso aí. Um beijo de novo. Acho que já até o quinto beijo que eu... Valeu, galera. Tchau.